Ah, eu não sei se tu vai entender. Começa, pode falar o que quiser. Eu entendi que é pra mim os primeiros dias te levar até umas úteis ali. Ah, sim, né? Sim. Primeiros dias, primeira semana, 2. Que é de madrugada. Vai ser 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Então vamos começar o Evangelho desta noite, nessa sexta-feira. Uma semana maravilhosa para mim, para minha esposa. Desde já, em nome da minha esposa, queremos agradecer aos irmãos, às irmãs, nossos familiares, que torcem, oram, rezam, conforme sua crença, mas todos numa união, rezando, pedindo a Deus para nos dar uma oportunidade, para me dar uma oportunidade de alcançar um trabalho, uma ocupação. Agradeço por terem ajudado a me escolher na Adélia. E desde já queremos continuar com o Evangelho aqui, queremos voltar a frequentar o centro espírita da localidade. Agradecer a equipe do Centro Espírita Horizonte Azul, Horizonte Azul? Horizonte Azul. Desculpa o nome, por causa que eu estou me farzando. Que na minha mente é sempre a primeira casa, né? Viana de Carvalho. Agradecer a equipe que trabalha lá, tanto espiritual como a física, por terem nos acolhido, por terem nos ajudado, limpado, te afastado de nós as energias de inveja, de negatividade, que alguns irmãos, algumas irmãs ainda não acordaram e persistem em mandar pensamentos para nós. Mas sabemos que nós não devemos ter sentimento de vingança e que um dia esses irmãos, essas irmãs possam encontrar a mesma felicidade que nós, no caminho de Jesus, no caminho de Deus, procurando ser homens e mulheres de bem, ainda com falhas que todos nós temos, mas nos procurando nos corrigirmos. Bom, vamos entrar, fazer a prece de abertura para podermos fazer o nosso Evangelho no lar de sexta-feira. Quer falar? Não, eu só queria agradecer que a gente pediu pela Neuza, saiu a aposentadoria dela, ela está muito grata aos amigos por terem ajudado. A Anice também pediu ajuda ontem de tarde, recebeu. Recebeu. Coisa boa. E eu quero dizer que a gente está muito grato por ter ajudado os nossos amigos. Sim, graças aos amigos também, né? Sem a permissão de Deus, nada consegue. Vamos, irmãos, irmãs, companheiros de ideal espírita, essa doutrina maravilhosa. Vamos fechar os olhos do corpo, da alma e vamos tirar um tempinho, 5 minutinhos com Jesus, com Deus. Senhor, nosso Pai amado, te suplicamos,
te pedimos humildemente que faça de nós, simples mortais, instrumento da sua vontade. Que possamos, Pai, no estudo do Evangelho, poder assimilar, poder receber através das inspirações, das intuições, os pensamentos, as ideias dos irmãos que nos orientam, nos auxiliam e cuidam da nossa sala de estudo do Evangelho. Que minha esposa e eu procuraremos sempre respeitar essa salinha, esse cantinho, como a nossa capelinha, nossa igrejinha. Aqui entraremos só para rezar, para estudar, para ler, para meditar ou para chorar quando estivermos com alguma tristeza, alguma mágoa, alguma angústia, ou pedir uma solução para alguma coisa que iremos resolver em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal, que assim seja. Amém. Damos por aberto o nosso Evangelho desta sexta-feira. Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância para que possa erguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Verdade, que lição maravilhosa. Hoje abrimos o livro O Evangelho ao Acaso e caiu na página 274, no capítulo 23, o tema deixar pai, mãe e filhos. Esse tema relata uma passagem que Jesus contou, uma parábola que Jesus contou aos discípulos, ao povo. Encontraremos também no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Encontraremos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. E lá em Lucas também, na continuação, capítulo 9, versículo 61, 62. Vamos ver o que Jesus falou para os discípulos, para a multidão, sobre deixar pai, deixar mãe e filhos. Diz Jesus assim: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai e sua mãe, ou até mesmo sua mulher, seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Ou seja, não é que Jesus estava mandando sair, abandonar bens materiais, coisas, não. Nós, seres humanos, nós precisamos da lei do progresso. Está lá no Livro dos Espíritos, na lei do progresso. É necessário termos um mínimo de conforto. Mas o que Jesus estava querendo dizer, na verdade, é que
muitos de nós, a maioria de nós, não, em 10 irmãos, em 5 irmãos ou em 3 irmãos, cada um tem sua religião. Dificilmente os 3 têm de verdadeira do coração a mesma religião. Então, para aceitar Jesus, quando é aceitar Jesus, se for preciso, deixar um pouco de lado aquilo que tu vê, tua família em festas, bebendo, se divertindo horrores, mas com álcool, com tóxicos, fumos. É para seguir ele, seguir os caminhos dele, seguir os ensinamentos dele. Porque os bens materiais deixaremos na terra. Agora, o que encontraremos lá no céu, como diz nossos irmãos, será o cêntuplo, é mais do que o dobro, mais do que o triplo. Vamos sofrer um pouquinho, porque todos nós, quando resolvemos ler com coração, abrir a Bíblia com coração e ver os ensinamentos que o Mestre, que Jesus deixou para nós, e quando resolvemos quando tentamos realmente nos policiarmos, diminuir nossa vida material lá fora, mundana, como falamos vulgarmente, porque temos que escolher, quando a gente diz que somos cristãos, não basta dizermos da boca para fora. É lindo. Qualquer um, até um ateu pode dizer que é cristão. Né? Não basta só acreditar em Jesus, não basta só acreditar em Deus, não basta só acreditar no Espiritismo, no Evangelho, em qualquer outra religião, os católicos. Temos que praticar, procurar praticar. Então, como Jesus diz, para procurar praticarmos, a maioria das vezes, a maioria de nós encontrou alguma pedrinha na família. Alguém vem e diz, já virou crente agora, já virou fanático. Vivia bebendo, vivia fumando, agora não quer que a gente beba na casa dele, não quer que a gente fume na casa dele, já está fanático. Então, a tua própria família, é o que Jesus está dizendo aqui, ó, quando falar que vai seguir Jesus, que vai seguir os passos de Jesus, vai realmente procurar se doar, às vezes deixar de pensar em si mesmo e cuidar do outro. Alguém da família, quando não é todos, vai te controlar. Não, mas não é assim, tu tá fanático, tu tá fanática, tu tá errado, essa religião é daquilo, é daquele outro. Então Jesus está dizendo, tem que escolher. Eu não posso, dizer que sou cristão, eu vou lá no centro, eu vou na igreja, mas vou ir escondido da minha família. Para quando perguntarem se tem alguma religião, para não provocar um atrito, para não provocar uma briga, fingir, não, negar, que nem Pedro negou, quando Jesus foi crucificado, negou 3 vezes. Não, Deus está dizendo, se for preciso, a gente faz o convite, a gente convida, a gente estende a mão. Quer nos seguir? Quer estudar junto conosco? Quer ler a Bíblia junto conosco? Quer participar dos encontros, das reuniões? Quer aprender, compreender, nos ensinar? Porque todos nós somos aprendizes e todos nós aprendemos uns com os outros. O legal da nossa doutrina é isso aí. Todos nós aprendemos uns com os outros. Agora, como diz Jesus aqui, se pai, se mãe, se irmãos não quer, não podemos obrigar. E aí temos que escolher. Ou fica convivendo com eles assim, no mesmo ritmo,
sabe, no mesmo ritmo, vive em festa, vive em baile, nada contra, cada um escolhe, livre-arbítrio. Mas ou vive seguindo isso e indo contra as leis de Deus, ou segue Jesus. Para seguir Jesus tem que maneirar, saber controlar. Festa não é proibido. Jesus sempre esteve no meio das festas, sempre esteve no meio das reuniões, sempre esteve conversando tanto com os pescadores, tanto com os ladrões, com as prostitutas, com os leprosos, com as pessoas renegadas da sociedade, como nos dias de hoje são renegados da sociedade. Hoje seriam os drogados, seria, né? Mas os desempregados. Mas qual é o diferencial? Jesus participava de tudo isso. Estava sempre em reunião, estava sempre rodeado de gente, até estava nas festas mesmo. Mas ele não colocava uma gota de vinho na boca. E se tivesse cerveja naquela época, ele não colocava uma gota de cerveja. Ninguém viu Jesus com um cigarro, ninguém viu Jesus cobiçando qualquer mulher que seja. É isso que a doutrina nos ensina. É isso que o Evangelho, a Bíblia nos ensina. Podemos frequentar, mas temos que nos policiar. Agora, se nós fazermos o que nossos irmãos fazem, nossos pais, nossos tios fazem, aí nós não estamos sendo cristãos ou seguindo Jesus de verdade. Vamos continuar na segunda aqui, onde está em Lucas, na Bíblia de Lucas, no capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. Então Pedro falou a Jesus. Então Pedro lhe disse: por nós, vedes que tudo deixamos. Ou seja, Pedro fala assim para Jesus: mestre, olha nós, seus discípulos. Nós deixamos tudo, nós deixamos mulher, deixamos filhos, deixamos terras, deixamos emprego, deixamos, né, porque o emprego de Pedro era para ser pescador, Tomé era ser agricultor, deixamos tudo. Vamos continuar. Por nós, vedes que tudo deixamos e que te seguimos. Jesus responde a Pedro: digo-te em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo muito mais e no século futuro. Então, ou seja, aqui Jesus já está falando em reencarnação, porque aquele que deixar o que nós falamos anteriormente, por esse motivo, não é que devemos abandonar nossa família, não é que nós devemos não ligar mais, não. Temos que ligar, temos que visitar, temos que conversar, temos que conviver, mas não precisamos. Jesus diz que não precisa fazer as mesmas coisas, pensar do mesmo jeito, agir do mesmo modo que o pai, que a mãe, que o tio, que a tia. Se eles querem entregar a vida a Mamon, deixa eles, mas não fica apontando, não fica julgando. Quem julga é Deus, né? É o livre-arbítrio deles. Então Jesus não proíbe, tem que visitar, tem que conviver, conversar. Só temos que não fazer a mesma coisa. Porque se nós pensamos que não devemos fazer, não devemos fazer, não fazemos. Mas não devemos nos afastar. E Jesus disse: aqueles que deixam, ou seja, deixam nesse sentido, de viver uma vida regrada, respeitando sua esposa, respeitando seu marido, né, não traindo, não cuidando um do outro, não, respeitando as pessoas em sua volta, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na cidade, sendo homens e mulheres de bem. Jesus disse aqui, não é eu que estou falando, Eduardo, é Jesus. Receberá neste mundo e receberá muito mais no século futuro. Ou seja, está na Bíblia, está no Evangelho de Lucas,
na boca de Jesus, que há reencarnação, há vida após a morte e há volta. Porque não é naquele tempo que uma pessoa com 40 anos, com 50 anos, meu Deus do céu, era o que para nós é alguém que chega a 100, 106, 110, que a gente fica maravilhado quando a gente vê nas mídias sociais, nos Face, nos WhatsApp, fulano de tal, a vozinha tal chegou a 106, 107, 108 anos. A gente fica maravilhado. Aqui, quando Jesus esteve entre nós, chegaram aos 50 anos. Era um ancião muito velhinho. Então, como é que ele estaria falando isso se não existia uma vida após a morte, para poder gozar, para poder receber, já que não pôde receber em vida, naquela presente vida, as bênçãos, viver em tranquilidade, viver em harmonia com seus familiares, com seus vizinhos. Jesus está prometendo. Jesus volta a dizer, receberá neste mundo muito mais. E no século futuro, receberá muito mais. Nós podemos ver, sim, quantos irmãos, irmãs, de outras doutrinas, não é porque é espiritismo, não é porque é doutrina espírita, não. O nosso lema que eu mais gosto da nossa doutrina é isso aí. Não é, aqui na doutrina, aqui no centro é salva, só nós salvemos. Não. A doutrina espírita é mais um meio de estudar a Bíblia, o Evangelho de Cristo. Os irmãos católicos têm a mesma oportunidade, os evangélicos, budistas, hinduístas, Seixenoe, centenas de religiões evangélicas, todos têm a mesma oportunidade e todos têm as mesmas bênçãos. Todos nós somos iguaizinhos para Deus. Deus não pergunta qual religião era, qual religião que é melhor, qual que não é. A melhor é a que leva a Deus e a Jesus. E todas levam a Deus e a Jesus. Então, Jesus prometeu que nos dá a vida tranquila e dá mesmo. Quantos católicos, quantos evangélicos, quantos budistas, a gente vê que são pessoas que se ajudam os vizinhos, ajudam o próximo, mas sem interesse, sem nada, ajuda, é natural, é deles, é natural para eles, para elas. E tem uma vida tranquila, um emprego, saúde. É isso que Jesus está dizendo. E a grande maioria que a gente vê atribulada, a gente vê em confusões, em tumultos familiares, em brigas, e discussões, e traições, e voltas, e idas e voltas, e separações, e não fica com um, e não fica com o outro, e não dá certo, e tenta de novo, e descasa, e separa, e volta. Mas por que acontece isso? Porque Deus é ruim? Que Deus não ama essa pessoa? Não ama essa filha, esse filho? Não. É porque não leva uma vida regrada. É porque não procura Deus, não procura Jesus. Só procura, porque isso vale para nós, vale para mim também. A gente só procura, a gente tem a tendência de procurar Deus, de lembrar de Deus, de lembrar de Jesus, quando estamos doentes. Quando nos aparece algum médico nos fala que apareceu alguma doença, algum problema. Aí, através da dor, é que lembramos de Deus, de Jesus. Mas o que Jesus deixou bem claro é que aquele que leva uma vida regrada, aquele que tem Jesus como meta, como modelo, como exemplo a ser seguido, tem uma vida mais calma, mais tranquila e geralmente mais duradoura. Continuando. Aí um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me dispor antes do que tenho em minha casa. Tipo, permite eu vender primeiro os meus móveis, vender minha casa, vender meu terreno, para mim poder angariar um fundo e poder ir seguir você.
Aí Jesus responde: todo aquele que tendo a mão na charrua, ou seja, na charrete da vida, na charrua é uma carroça, tem a rede, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, quando decidimos que vamos seguir Jesus, que vamos procurar ser homens e mulheres de bem, não podemos titubear. Temos que ter aquela certeza. Temos que decidirmos. Porque não podemos ficar dando um passo para frente e dando um passo para trás. Um passo para frente e um passo para trás. Então Jesus deixou bem claro. Se vai seguir, se vai abandonar a casa, terreno, tudo. Que nos dias de hoje não é isso que devemos fazer. Nós devemos abandonar as nossas mazelas, as nossas sentimentos de orgulho, de rancor, de mágoa, de ódio. É isso que nós devemos abandonar. Nosso egoísmo. É isso que nós devemos abandonar. Não bens, casa, terreno. Isso não é necessário. É que naquele tempo era assim. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Realmente, quando há uma guerra, há um chamamento, há um alistamento. Cada militar bate lá na porta e convoca nossos filhos para servir ao país. Então, eles saem para abandonar aí, abandona pai, filhos, irmãos, mas por um motivo, uma causa, a proteger o seu país e proteger, consequentemente, sua família. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto e nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação e nem mesmo pela morte do corpo. Esses laços se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Uma verdade que nos consola, que dá uma grande força para suportarmos as vicissitudes da vida. Pois é, irmãos, irmãs, convidamos a todos para fazermos a prece de encerramento no nosso Evangelho de sexta-feira, 23 de novembro de 2018. Senhor, nosso Pai amado, mais uma vez te agradecemos por ter enviado à nossa casa pessoas tão carinhosas, tão amorosas, que nos cuidam, nos amparam, nos orientam no Evangelho, no nosso dia a dia, mesmo fraquejando, mesmo caindo e levantando. Esses irmãos não nos abandonam, não nos desamparam. Pai, recompensa-os dando todo o amor, toda a dedicação, todo o carinho em dobro a esses irmãos
a essas irmãs. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Uma ótima semana a todos. E contamos com a presença dos irmãos e das irmãs domingo.